Questões fáceis de direito constitucional aqui agora com você. Vamos lá. A respeito dos princípios fundamentais da Constituição da República de 1988, assinale a alternativa correta. O pluralismo político constitui um dos fundamentos da República Federativa do Brasil. Todo o poder emana do povo, que o exerce diretamente por meio de representantes eleitos ou indiretamente por meio de plebiscito e referendo nos termos da Constituição. São poderes da União autônomos e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo, o judiciário e moderador. A concessão de asilo político não é um dos princípios de relações internacionais da República Federativa do Brasil? A República Federativa do Brasil buscará a integração étnica, política, tecnológica e cultural dos povos da América do Sul, visando a formação de uma comunidade sul-americana de povos. E aí, concurseiro, sabe ou não sabe? Sabe ou não sabe? Tá na dúvida ou tá na dívida? Olha só, aqui a gente tem que saber o artigo 1º, artigo 2º, artigo 4º, para a gente acertar essa questão. Para quem ficou na dúvida, vamos primeiro dar uma olhadinha no artigo 1º da Constituição Federal. Vamos lá, Juvenal! Olha aqui o artigo 1º. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e dos municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, o pluralismo político. Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Então vamos voltar na nossa questão para ver se você acertou ou não. Vamos lá. Voltamos aqui, vamos limpar aqui para a gente não confundir. Olha só. Letra A. O pluralismo político a respeito dos princípios fundamentais da Constituição da República. A alternativa correta. O pluralismo político constitui um dos fundamentos da República Federativa do Brasil. Vejamos se é mesmo. Olha só, fundamentos está no artigo 1º, a base, o fundamento aqui. Então, entre os fundamentos está o quê? A soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da iniciativa e o pluralismo político. Pluralismo político, então é o que está aqui na letra A. De acertei. E as demais questões, meu Jesus? E as demais questões? Olha só. Letra B de besta. Todo o poder emana do povo, que o exerce diretamente por meio de representantes eleitos ou indiretamente por meio de plebiscito e referendo nos termos da Constituição. Isso aqui é o parágrafo único aqui do artigo 1º, ó. Todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos. Opa, até aqui tá certo. Cadê representantes eleitos? Que o exerce por meio de representantes eleitos. Olha só, olha aqui, ó, que sacanagem, ó. Exerce, essa parte aqui, você não tem esse diretamente, né? Exerce, todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos. Vem pra cá. Ou indiretamente, aqui tá o quê? Diretamente, aqui tá ou indiretamente, ó, aqui está indiretamente. Então aqui seria diretamente e aqui ficava subentendido que é indiretamente por meio de representantes eleitos, certo? Então aqui foi uma troca, houve uma troca aqui, a letra B está errada por isso. E a letra C, são poderes da União autônomos e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo, o judiciário e o moderador. Não tem esse moderador, né? Nem vou lá nem precisamos nem precisa a gente ir lá no artigo 2º, mas vamos dar uma olhadinha no artigo 2º, para quem duvida da gente. Olha aqui o artigo 2º. Olha o artigo 2º aqui, dona Maria.
São poderes da União independentes e harmônicos entre si, o legislativo e o executivo e o judiciário. O moderador é lá no tempo do Império, não tem isso aqui mais. Acabou. A concessão de asilo político não é um dos princípios de relações internacionais da República Federativa do Brasil. Isso aqui é lá no artigo 4º. A concessão de asilo político não é um dos princípios da relação. Será? Será que não é? Vamos ver aqui, artigo 4º. Artigo 4º. A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais, olha só, relações internacionais, pelos seguintes princípios: independência nacional, prevalência dos direitos humanos, autodeterminação dos povos, não intervenção, igualdade entre os estados, defesa e paz, solução pacífica dos conflitos, repúdio ao terrorismo e ao racismo, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade e concessão de asilo político. Concessão de asilo político, sim, está aqui um dos princípios que rege as relações internacionais. Então, a concessão de asilo é sim, não, aqui tem que não é como não é, é sim. Então, aqui está errado por isso. E aqui a República Federativa do Brasil buscará a integração étnica, política, tecnológica e cultural dos povos da América do Sul, visando a formação de uma comunidade sul-americana dos povos. Tá certo ou não? Tá certo ou não? Vejamos novamente o artigo 4º, parágrafo único. Parágrafo único aqui do artigo 4º. Deixa eu colocar uma coisinha roxa. Eu gosto de roxo. Parágrafo único. A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Não é América do Sul, gente. É América Latina. Então aqui a alternativa correta, aqui a letra A, de acertei. O pluralismo político constitui um dos fundamentos da República Federativa do Brasil. Cuidado com pluralismo político, não é pluralismo partidário, hein? Cuidado, a gente vai chegar lá. Não confunda pluralismo político com pluralismo partidário. Eita, o importante é a gente estudar. Entre as pessoas jurídicas de direito público que compõem o Estado brasileiro, a República Federativa do Brasil é a única titular de legislação própria, autonomia, auto-organização, autogoverno ou soberania. E aí, sabe ou não sabe? Sabe ou não sabe? Isso aqui não é difícil, hein? Não é difícil, ó. Entre as pessoas jurídicas de direito público que compõem o Estado brasileiro, aqui no Brasil, falando da União, os estados, os municípios. A República Federativa do Brasil é a única titular de legislação própria. Olha só, todos os estados e municípios têm legislação própria. Autonomia, os estados e os municípios são autônomos. Auto-organização, os estados e os municípios se organizam nas suas constituições, leis orgânicas e etc. Autogoverno, cada município, cada estado tem o seu governo. Agora, soberania. Soberania, só o Brasil, né? Só o Brasil. Vamos lá dar uma olhadinha no artigo 1º, novamente. Vamos ver o artigo 1º. Cadê o artigo 1º? Artigo 1º, olha só, que bonitinho. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamento aqui, olha só, soberania. A soberania é só, né, da República Federativa do Brasil aqui. Letra A, eita, tô começando a aprender. Vamos lá, vamos estudar que o mundo tá para acabar. Próxima aqui. É um princípio fundamental da República, conforme a Constituição da República de 1988,
É um princípio fundamental, hein? Princípio fundamental. A autoridade do Estado, a segurança nacional, a sujeição da pessoa, o partido único, o valor social do trabalho. Se você ainda está na dúvida, voltemos ao artigo 1º novamente, até você cansar de aprender. Vamos lá. Artigo 1º. A República Federativa do Brasil, formada pela União Indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. Os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, valor social do trabalho, valor social do trabalho. É o correto aqui, de acordo com o artigo 1º, inciso 4. Próxima questãozinha aqui fácil. Em consonância com as normas constitucionais, trata-se de princípio pertencente às relações internacionais da República Federativa do Brasil. Olha só, essa parte aqui de internacionais não é difícil de você acertar. São coisas que abrangem assim, a parte internacional, coisa que está ligada a outros países, tá? Não é muito. Se você pegar coisa de jeito, você não vai esquecer nunca mais. Vamos lá. Liberdade de expressão. Liberdade de expressão. Né? Tem alguma coisa a ver assim, entre países, liberdade de expressão? Não, né? Pluralismo político? Também não, né? Agora, prevalência dos direitos humanos. Vai que um país não respeita os direitos humanos. Daí já começa, viu que já começa um conflito, já começa um quebra-pau, porque prevalece, né, a prevalência dos direitos humanos aqui no Brasil. Liberdade de associação é coisa interna, livre iniciativa também seria coisa interna, né? Isso aqui é uma dica besta que pode ajudar. Mas prevalência aqui a gente vai lá encontrar no artigo 4º lá, vamos dar uma olhadinha. Se você seguir, por exemplo aqui, o artigo 3º, constitui objetivos fundamentais. Objetivos, se você se ligar nos objetivos, você vai se ligar que todos os objetivos começam com o verbo, construir, garantir, erradicar, promover. Olha só, você já sabe, caiu, se começa com um verbo, você sabe que são objetivos. Se tiver alguma coisa que conflita países, você já vai saber que são princípios internacionais. Aí vai sobrar o artigo 1º, que são os fundamentos. Mas vamos lá no artigo 4º aqui, independência das nações, prevalência dos direitos humanos, autodeterminação dos povos, não intervenção aqui, A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios: independência nacional, prevalência dos direitos humanos, autodeterminação dos povos, não intervenção, igualdade entre os estados, defesa da paz, solução pacífica dos conflitos, repúdio ao terrorismo e ao racismo, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade e concessão de asilo político. Aí você fala assim, mas tem os mnemônicos, mas mnemônico é que você pode esquecer a frase. Importante é você entender aqui, fica mais fácil. Só se vá pro não sei o que lá. Aí você esquece a frase e você, meu Jesus, e agora? O importante é você entender o porquê da coisa. Então aqui, prevalência dos direitos humanos. Prevalência dos direitos humanos. 5 aqui. Nos termos da Constituição Federal, a República Federativa do Brasil, formada pela União Indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem, entre outros, fundamentos. Fundamentos não vai ser não vai ter relação com o exterior, nem vai começar com verbo. Não são aqueles que começam com verbo. Então, vai ser tudo que tem lá no artigo 1º. Então, vamos ver aqui, A cidadania e a independência nacional. Cidadania e independência nacional. Será, Juvenal? Dignidade da pessoa humana e a defesa da paz. Olha aqui, defesa da paz já é coisa internacional.
o pluralismo político e a soberania. A soberania é a prevalência dos direitos humanos. Direitos humanos você já viu que vamos colocar de roxo, que tem a ver com relações internacionais. Pluralismo político e autodeterminação dos povos também tem a ver com relações internacionais. Independência nacional também tem a ver com relação internacional. Dignidade da pessoa humana e a defesa da paz. Defesa da paz tem a ver com relações internacionais. Sobrou aqui, o C de coitado de você se não estudar. Sobrou o C aqui, o pluralismo político e a soberania. Está lá no artigo 1º, que a gente viu. Vamos cansar de ver. Tem gente que não gosta, que fica mostrando. A soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e pluralismo político. Soberania e pluralismo político. Vai vendo, você pode acertar por exclusão, não precisa saber tudo não. São fundamentos da República Federativa do Brasil. O pluralismo político, fundamentos, tá? Fundamentos, é a base. Olha só, esse pluralismo político aqui é o direito de manifestação, é o direito de criticar os políticos, por exemplo. Mas o STF no ano passado não deixou as pessoas se manifestar. Pelo amor de Deus, seja inteligente. Não vamos entrar nessa seara. Vamos ser aqui é lugar de gente inteligente, não de fanático. A liberdade de expressão tem um limite, pelo amor de Deus. Então vamos lá. São fundamentos da República Federativa do Brasil. Pluralismo político. É o artigo 1º lá, já de cara aqui. Aqui, pluralismo político, tá aqui. Pluralismo político, fundamento. O pluralismo partidário, ele advém aqui do pluralismo político, tá? Não confunda essas coisas, De acordo com a Constituição Federal, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e 3, a prevalência dos direitos humanos são respectivamente, olha só, direitos humanos você já sabe que é relação internacional, certo? Então aqueles princípios lá que regem a relação internacional. Então esse aqui você já sabe, que é relação internacional. Agora, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Erradicar. Lembra que eu falei de verbo? Lembra dos verbos lá? Do artigo 3º, falava de erradicar. Vamos dar só para a gente fixar no coração. Olha só, o artigo 3º, começa tudo com verbo. Construir, garantir, erradicar a pobreza e a marginalização. Isso aqui é o quê? Isso aqui são objetivos. Poxa, que é isso aqui? Isso aqui são objetivos. Objetivos começam com verbos. Iniciam aqui, sempre com verbo. Então, erradicar aqui vai ser um dos objetivos. Então, a gente já sabe que aqui, esse 3 aqui, é relação internacional, erradicar é objetivo. E os valores sociais só ficou esse aqui que só pode ser fundamentos, né? Os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Então vamos lá. Erradicar é o fundamento? Não é. É objetivo? Opa, é objetivo fundamental. A gente já vai marcar aqui como é objetivo fundamental. Erradicar é fundamento? Não, não é fundamento, não é fundamento. É objetivo? É objetivo, objetivo e objetivo. Objetivo. Olha só, é objetivo? Sim, é um objetivo. É objetivo? É objetivo, vai, vamos marcar como objetivo, tá? É objetivo? É objetivo. É objetivo fundamental? É objetivo fundamental. Né? Isso aqui já nem seria, né? Porque seria objetivo fundamental. Então já tira esse daqui. Vai. Então a gente ficaria aqui em dúvida na letra B e na letra E. Mas a gente sabe que esse último aqui está relacionado a relações internacionais. Então, vamos o último aqui princípio que rege a República Federativa do Brasil nas relações internacionais.
certo, até aqui tá certo. Esse aqui tá certo. Aqui o letra E. Fundamento da República. Aqui, já errou aqui, já não é. Então aqui, ó, fundamento da República. Não é. Aí objetivo fundamental e objetivo fundamental também não é. Então ficou aqui, ó, fundamento, que é esse aqui, o 2, fundamento, que é um fundamento, e o outro é o princípio que rege a República Federativa do Brasil nas relações internacionais. Então, fácil. Se você for por exclusão, não precisa ficar decorando se vá pra prum, se tá um pum. Não, cara. Entende a coisa. Vai por exclusão que você acerta tudo no coração. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como dos seus fundamentos, olha só, fundamentos não vai começar nem por verbo, nem vai ter aquela relação internacional. Então vamos ver se a gente acerta isso aqui facilzinho, facinho, vamos lá. Independência nacional, olha só, independência nacional está relacionada aqui a relações internacionais. Letra C, defesa da paz. Defesa da paz também tem relação com relação internacional. Interdependência entre os poderes, isso aqui, essa interdependência entre os poderes é uma característica da Federação, né, brasileira. Isso aqui também não tem nada a ver com, não é um fundamento lá. Reduzir as desigualdades sociais e regionais também, isso aqui seria um objetivo da República, que é, começando com verbo aqui, ó, é objetivo. Fundamento aqui é a letra B. Os valores, eu vou morrer. Os valores sociais do trabalho em nível de iniciativa. Artigo 1º. Eita, resfriado da peste. Vamos próximo aqui. Nos termos da Constituição Federal, é correto afirmar que a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem, entre outros, fundamentos. Olha, fundamento. Aí pegou fundamento, você tira o quê? Você tira os verbos e as relações internacionais. Olha só, letra A, erradicação da pobreza e da marginalização. Erradicar já começa com verbo, então é o artigo 3º, né? Dignidade da pessoa humana. Olha só, deixa isso para lá. Construção de uma sociedade livre. Construir uma sociedade livre, então aqui também é verbo. Garantir o desenvolvimento nacional, garantir também é do artigo 3º. Promoção, promover o bem de todos, então seria verbo. Aí você tá forçando a barra, Vamos dar uma olhada então, olha aqui, rapaz. Constitui objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Garantir o desenvolvimento nacional. Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Inciso 4 aqui, ó. Promover o bem de todos sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Entendeu, João? Então aqui sobrou o quê? Fundamento. Por exclusão a gente vai acertando, mas você tem que estudar. De acordo com a Constituição Federal, o pluralismo político é o quê? É um objetivo fundamental a ser perseguido pela República Federativa do Brasil. É um objetivo, é um princípio que rege a República Federativa do Brasil em suas relações internacionais. Olha só, relações internacionais a gente já sabe o que é o que não é, né? Tem a ver com relações internacionais, já está dizendo. É um direito fundamental expresso na Constituição Federal. O direito fundamental está lá no artigo 5º, né? Então já não é esse aqui. Já não é. É uma garantia fundamental expressa na Constituição Federal. Garantias, né? Das garantias e dos direitos fundamentais são lá no artigo 5º. Então já não é. É um fundamento da República Federativa do Brasil. E agora? O pluralismo político é objetivo fundamental. Lembra dos objetivos? É aquele lá que está no artigo 3º, né? Começa com verbo.
Então não começa pluralismo, não começa com verbo, então a gente já tira isso aqui, ó. Não começa com verbo, a gente já tira ele do mapa. O objetivo, a gente tem que lembrar que começa com verbo. Então seria só um fundamento da República Federativa do Brasil, artigo 1º lá, artigo 1º, inciso 5, né? Artigo 1º, aqui ó, inciso 5, pluralismo político. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. Vamos para a próxima questão aqui. De acordo com a Constituição Federal, a concessão de asilo político. Olha só, asilo político. Quando é que se dá asilo político? Asilo político é relação internacional. Você sai daqui, foge daqui, vai para outro país, ou o camarada sai de outro país e vem para cá, é asilo político. Tem relação internacional. A relação internacional está lá no artigo 4º. Então vamos ver aqui, ó. A gente já sabe. É direito subjetivo de todos os estrangeiros assegurado expressamente na Constituição Federal. Essa questão aqui, ó, não seria um direito subjetivo, né? Quem tem dúvida aí sobre o que é direito subjetivo e objetivo, depois dá uma pesquisada aí no Google. Mas não é um direito, o asilo político é um direito objetivo. Então tira isso aqui, tira isso daqui. Vamos ver aqui a letra B. É um dos 5 fundamentos da República Federativa do Brasil. É o fundamento? Aqui não, é relação internacional, então já não é fundamento, né? É um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, junto à erradicação da pobreza, já não é objetivos fundamentais lá do artigo 3º, né? Um dos 10 princípios com os quais a República Federativa do Brasil se rege nas relações internacionais, olha só, se rege nas relações internacionais. Um dos 10 princípios com os quais a República Federativa do Brasil se rege. Relação internacional é isso aqui que a gente quer, Juvenal. Letra E, direito fundamental expresso na Constituição. Direito fundamental expresso, não é direito fundamental expresso, né? E também um dos 8, também não são 8, né? São 10 princípios por meio dos quais a República... Então aqui, por exclusão, aqui você acertava essa questão aqui. E aí você ia ver aqui que são 10 princípios lá no artigo 4º, cadê? Cadê o artigo 4º aqui, ó? São 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Simples assim. Vamos à próxima questão. Tá fácil, né? Muito fácil. Considere os seguintes itens. Soberania diz respeito a quê? Você acabou de estudar, mas vamos marcando. Plenitude de defesa. Pluralismo político e a inviolabilidade do domicílio. São fundamentos da República Federativa do Brasil previstos no artigo 1º da Constituição Federal, o que consta de... Olha só, artigo 1º da Constituição Federal, artigo 1º da Constituição Federal. Artigo 1º. Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. Então aqui, ó, soberania, tá certo? Soberania. Plenitude de defesa? Não. Pluralismo político e viabilidade da medida? Não, né? Então aqui é 1 e a 3. Onde é que tá certo? 1 e a 3. Aqui, 1 e a 3. Fácil essa daqui, fácil demais. Constitui o objetivo fundamental da República Federativa do Brasil, segundo a Constituição Federal de 1888, dentre outros. Objetivo é o quê? Bem, lembra? O objetivo é o artigo 3º, que é igual a verbos. Ó, acho pra gente lembrar aqui, ó, se é verbo, tem objetivo. Lembra dos objetos? Objeto direto e indireto? Então, só se liga, objeto direto e indireto, vai. Objeto direto e indireto. Tem a ver com o quê? Com verbos, né?
Olha só, solução pacífica dos conflitos. Aqui tem alguma coisa a ver com relações internacionais, já não é. Independência nacional, também tem coisa em relação internacional. Dignidade da pessoa humana. Dignidade da pessoa humana não é verbo, ó, não é verbo. Dignidade não é verbo. Isso aqui é fundamento, né? Promover o bem de... Opa, promover é verbo, tá? Promover é verbo. Promover é verbo. O repúdio ao terrorismo e ao racismo. É o que cuidado aqui, hein? Porque esse daqui pode ser uma pegadinha aqui para você. Ah, mas como é que repudiar? Só que nesse caso aqui, já é a relação internacional lá. Olha só, vamos dar uma olhadinha. Promover o bem de todos, sem preconceito de raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Cuidado para não confundir isso aqui com repúdio aqui, ó, cadê? Ao racismo aqui, ó. Repúdio ao terrorismo e ao racismo. Cuidado aqui quando esse repúdio aqui, terrorismo e racismo, tem tudo tem relação, são relações internacionais. Aqui é promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Promover, cuidado, que sai um pouco da regra lá do nosso verbo. Mas aqui, ó, promover o bem de todos sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Tava até aqui, eu nem tinha me ligado. É a letra D aqui. A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios. Olha lá, relação internacional, você não erra, né? Não tem como errar a relação internacional, aquela que tem a ver com coisas internacionais, com relações internacionais. Pluralismo político tem a ver? Não, aqui não. Daqui a pouco você vai ver que não. Você já viu que não, né? Repúdio ao terrorismo e ao racismo. A gente acabou de falar ali em cima. Repúdio ao terrorismo e ao racismo. Erradicação da pobreza, não. Aqui é coisa interna. Independência nacional, sim. Independência nacional, sim. Concessão de asilo político, sim. Tem a ver com relações internacionais. Então, o certo aqui é 2, 4 e 5. Cadê 2, 4 e 5? 2, 4 e 5. A letra A de amém. Acertei uma. De acordo com os preceitos constitucionais, analise os itens a seguir e marque a alternativa correta. A igualdade entre os Estados é um dos princípios que rege as relações internacionais da República Federativa do Brasil. Igualdade entre os Estados. Vamos ver, cadê? Igualdade entre os Estados, aqui, ó. Igualdade entre os Estados. Então aqui está correta. Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, mesmo aquelas cujo sigilo seja imprescindível. Aqui já falou besteira, né? Aqui já falou besteira. Isso aqui é o artigo 5º lá, mas você já viu que falou bobeira. Vamos dar uma olhadinha? Olha só. Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas, atenção aqui, hein? Ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Ressalvadas, não é mesmo aquelas, então tá errado. Eita, pai. Espirrei. Espirrou? Tá igual o papai? É. Então aqui, ó, é 1. 15. Apenas a 1 está correta. Apenas a 1, certo? Certo. Considere os seguintes itens. A extensão. As uniões estáveis homoafetivas do mesmo regime jurídico aplicável à união estável entre pessoas heterossexuais justifica-se e legitima-se pela direta incidência do princípio constitucional implícito que prevê o direito à busca da felicidade, entre outros princípios. A crítica jornalística é direito garantido na Constituição Federal de 1988 e plenamente aceitável contra aqueles que exercem funções públicas.
O interesse social que legitima o direito de criticar sobrepõe-se a eventuais suscetibilidades que possam revelar as pessoas públicas. Olha só, a gente falou sobre isso aqui, esse direito de criticar que eu falei lá no começo, que não era para confundir com o lá que eu falei da livre expressão, que todos têm livre a manifestação, tal do pensamento, livre todo mundo se expressar para não confundir com abuso de direitos, etc, etc. Então, mas vamos ver aqui, ó. A gente vai conseguir acertar isso aqui, por dois motivos você consegue acertar isso aqui. No que se refere aos princípios fundamentais previstos na Constituição Federal, assinala a opção que apresenta os princípios que fundamentam os itens 1 e 2, respectivamente. Olha só, prevalência, vamos começar daqui de baixo. Prevalência dos direitos humanos. Você sabe que prevalência dos direitos humanos tem a ver com relações internacionais. Aqui então já não é. Defesa da paz e pluralismo político. Defesa da paz, você também sabe, pelo que a gente já falou aí, você sabe que é relação internacional. Prevalência dos direitos humanos e valorização do trabalho humano. Prevalência dos direitos humanos, a gente viu que é relação internacional. Aí vem aqui, agora o bicho vai pegar aqui. Dignidade da pessoa humana e valorização do trabalho humano. Dignidade da pessoa humana e pluralismo político. Se você observou o que eu falei lá sobre pluralismo político, que era o direito de criticar, que não era para confundir com que não era para confundir com pluripartidarismo ou pluralismo partidário, você acerta essa questão. Então aqui, ó, direito de criticar aqui, esse direito de criticar aqui, a banca quis confundir, ele chegou aqui, ó, colocou aqui, crítica jornalística. Ele falou assim, vou pegar esse povo aqui. Ela tentou levar você a pensar no inciso 15 lá do artigo 5º, que fala que é assegurado a todos acesso à informação